Bem, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesse domingo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 15, verso de número 11, amém? Nós vamos pregar essa noite sobre a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. A palavra do Senhor aqui nos diz que um certo homem tinha 2 filhos, né? Aqui Jesus exemplificando essa parábola aqui do filho pródigo, ele começa a dizer que esse homem era um fazendeiro muito rico, e ele tinha 2 filhos que eram herdeiros, né? E com certeza tem todo o direito de herdar a fortuna do seu pai. Mas o que acontece aqui é algo totalmente fora de contexto. Por quê? Porque o filho mais moço pede parte da sua herança. E no momento que ele pede parte da sua herança, o seu pai ainda estava em vida. E nós sabemos que não é legítimo um filho querer a herança do pai enquanto o pai ainda está vivo, com vida. A herança, ela é entregue no momento do falecimento, do sepultamento dos pais. Aí se reparte os haveres da herança. Mas a Bíblia fala que o filho mais moço pede toda a sua parte. E o que eu acho mais interessante é que quando se fala de filho mais moço, se fala de filho imaturo, né? De filho que não tem responsabilidade, nem autorresponsabilidade. São pessoas que infelizmente tomam atitudes de maneira irrefletida, sem pensar, sem refletir, sem ter um amadurecimento, sem fazer uma logística, sem fazer um cálculo, sem fazer um plano, se tal atitude vai dar certo ou não vai dar certo, se tal atitude vai trazer prosperidade ou não vai trazer prosperidade, vai trazer êxito ou não vai trazer êxito. E aqui esse moço, ele pede toda a parte que lhe cabia por direito de herança. E ali naquele momento o pai entrega para ele tudo o que ele tem. E aquele moço parte dali e vai para uma terra longínqua, distante. Por quê? Porque ele não queria estar perto do pai, ele não queria estar perto do irmão mais velho, ele não queria estar perto de algum funcionário da fazenda do seu pai, ele não queria estar perto da sua família, ele quis sair solitário para uma terra longínqua. E o que eu acho interessante é que ele não queria estar debaixo da liderança, da supervisão de ninguém. Ele queria sair e ele não queria dar satisfação para ninguém. Assim são muitas pessoas nos dias de hoje. A pessoa, ela toma decisões e ela não quer estar debaixo da presença da mão potente do soberano. E ela vai para o mundo. E muitas vezes você não entende o que é o mundo, mas nós estamos, pastor, no mundo exato. Mas o mundo que Jesus quis dizer aqui não é esse mundo da terra, é essa sociedade corrompida pelo pecado. Esse é o mundo que muitas pessoas estão indo. As pessoas estão saindo da presença de Deus para irem para uma vida sem regra, sem limite, uma vida totalmente sem freios, uma vida
sem repreensão, sem acerto, sem prestação de contas. E não tem como nós vivermos uma vida sem supervisão divina. Não tem como nós estarmos na presença de Deus sem observarmos a Bíblia, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, sem cumprir esses mandamentos. Esse jovem, ele quis viver uma vida sem estudar a palavra, sem se comprometer com os mandamentos, sem obedecer a palavra de Deus, sem estar debaixo dos olhares do seu pai. Ele vai para uma terra distante e agora ele começa a gastar os seus bens de maneira dissoluta. Ele começa a destruir toda a riqueza que o seu pai conquistou durante anos para deixar por herança para ele. Ele começa agora a gastar com festas, com amigos, com mulheres, com bebidas, quem sabe com drogas, quem sabe com prostituição. E agora ele começa a desfazer com todo o dinheiro que ele tinha, porque é assim que acontece. Quando a pessoa não luta por aquilo que ela conquista, quando a pessoa ela não paga um preço para receber algo, algo é dado de mão beijada, essa pessoa não vai dar valor. Esse jovem não deu valor à herança que o seu pai entregou nas mãos dele. Ele começa a gastar de maneira irrefletida. Ele começa a gastar dissolutamente os seus bens, sem freio, sem regra, sem limite. E nós sabemos que pessoas que não têm freio, não têm regra, não têm limite, elas caem em grande miséria, elas caem em grande pobreza. Quantos jovens, quantos homens e mulheres estão hoje, são andarilhos, são mendigos, são moradores de rua, porque outrora viveram uma vida sem disciplina, sem regra, sem limite. É claro que se a pessoa ela não trabalha, ela não conquista. E claro que se a pessoa trabalha e conquista, mas não guarda, ela vai perder aquilo que ela conquistou. E assim a pessoa que não tem regra, não tem limite, tudo aquilo que ela ganha, ela gasta de maneira irresponsável. Ela não investe no futuro, ela não planeja o seu futuro para o crescimento, ela não investe na sua aposentadoria, não. Ela vai gastando e vai destruindo todos os bens. É assim muitas pessoas também que saem da casa do Senhor. Essas pessoas, elas vão para o mundo e elas deixam a herança espiritual, deixam o legado que Jesus deixou para elas a mercê, e agora elas vão para o mundo das drogas, da prostituição, da rebeldia, e se afastam da presença do Senhor, e saem da casa de Deus. Deus está falando com você nesta noite que está me ouvindo. Esta palavra tem um endereço. O Senhor está dizendo para você, quem sabe assim está a tua vida, de maneira desregrada, dissoluta, e você se encontra uma pessoa sem limites no dia de hoje, mas o Senhor está dizendo para você, é tempo de você refletir, é tempo de você ver e pensar nos teus caminhos. Você pode observar que uma quantidade exuberante de pessoas que herdam heranças dos pais, fortuna dos pais, acabam com tudo que ganham. Pessoas que não se envolveram com o trabalho que o pai fazia, com a empresa que o pai atuava. Muitas vezes morre o fundador, a empresa também ela funda e morre. Por quê? Porque o filho não teve competência para administrar. O filho não pagou o preço que o pai pagou. Às vezes a visão, a direção estava com o pai. E agora o filho não segue os mesmos mandamentos, não segue agora as mesmas diretrizes, e perde tudo o que conquista do seu pai. É assim que aconteceu com esse jovem. Ele recebeu uma herança e perdeu tudo o que ele tinha. Ele recebeu a maior herança, e você, quem sabe, recebeu a maior herança, a presença de Deus, o Espírito Santo, os dons espirituais, as promessas que Deus colocou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem sabe tudo isso que você tinha, você saiu da presença do Senhor e você desperdiçou de maneira dissoluta e desregrada. Mas o que aquele jovem não sabia é que naquela terra em que ele estava, distante do seu pai, distante do seu irmão, distante da sua família, a Bíblia nos diz que houve uma grande fome naquela terra. E agora esse moço perde todo o seu dinheiro e, consequentemente, quando o homem perde o dinheiro, ele também perde os amigos, entre aspas, que usufruem daquele dinheiro. Os amigos o abandonam, ninguém o ajuda. Ele vai no banco, não consegue crédito no banco. Ele vai numa financeira, não consegue empréstimo naquela financeira. O seu nome está sujo. Ele não consegue agora
resgatar dinheiro de lugar nenhum. Ele vai, quem sabe, até mesmo ter um agiota, e o agiota não empresta dinheiro para ele, porque ele não tinha credibilidade, não tinha nem bem para empenhorar em troca da dívida. Então aquele moço agora, ele começa a padecer necessidade, ele começa a ver uma vida de mendigo, porque é assim que Satanás faz. Ele pega a pessoa sai da presença do Senhor, começa a pecar, começa a desobedecer a Deus e começa a ver vida de mendigo, começa a perder os bens, a vida espiritual, a família, a paz, a alegria, a presença de Deus. Quem sabe a tua vida está assim, você se sente como um zumbi, como um mendigo, sem alegria, sem paz, sem amparo, sem a presença de Deus, vazio, com vontade de dar cabo da tua vida, de sumir, de desaparecer. Deus está falando contigo hoje. É tempo de você parar para refletir no que Ele tem na tua vida. Esse jovem agora, ele pede emprego para um homem que estava apacentando porcos. Para o judeu, porco, ele é uma abominação, ou seja, aquele jovem vai para a profissão mais humilhante. E a Bíblia nos fala que ele vê os porcos comendo aquela comida suja, imunda, embolorada. Ele deseja comer da comida que os porcos comiam. Tamanha era a fome daquele rapaz, porque o diabo ele joga a pessoa na sarjeta, no limite. A pessoa perde tudo que tem, ao ponto de virar escravo do pecado. Quem sabe você virou escravo do pecado. O pecado virou um hábito, virou um vício na tua vida. Mentir virou um vício, passar a perna nos outros virou um vício, tratar mal as pessoas virou um hábito, virou um vício, você fazer o mal sem refletir, sem ter dó do teu próximo, virou um vício. Você fazer as coisas escondidas por trás dos bastidores virou um vício. Na frente da pessoa você ser uma coisa, por trás você ser outra, virou um vício de dupla personalidade. Quem sabe você está igual esse filho pródigo, mas Deus está falando com você hoje. É tempo de você refletir nos teus caminhos. A Bíblia nos fala que aquele moço, agora ele cai em si, e ele começa a se lembrar: quantos trabalhadores do meu pai comem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Aquele moço, ele reconhecia que o seu pai era rico, que o seu pai tinha bens, que o seu pai tinha prosperidade, que cada funcionário que o seu pai era um patrão, tinha pão com fartura na mesa, ganhavam bem, tinha um bom salário, tinha uma boa remuneração, tinha um bom convênio, tinha uma vida próspera, uma vida abençoada. É assim. Aqueles que servem ao Senhor estão debaixo da proteção divina, tem paz, tem alegria. Não vou dizer que tem tribulação, porque tem, mas o Senhor dá livramento, mas o Senhor dá paz no meio da luta e da guerra, o Senhor dá vitória depois da luta, o Senhor restitui. O Senhor prospera. Se uma porta fecha, Deus abre uma outra porta. Mas a pessoa que está sem o amparo, a proteção de Deus, as coisas vão acontecendo e ela não sabe por que está acontecendo, porque ela está longe da presença do Senhor. Mas aquele moço lembra dos tempos áureos em que ele servia a Deus, em que ele, quem sabe, era cheio do Espírito Santo. É com você que Deus está falando. Quem sabe você louvava, quem sabe você pregava, quem sabe você era uma profeta de Deus, um profeta de Deus, você era uma serva do Senhor, você era um jovem que evangelizava, entregava folhetos, panfletos, você era uma missionária que falava do amor de Cristo, você era um jovem que fazia a obra, e de repente você está agora nas drogas, está agora na prostituição, está agora no pecado, está agora no mundo, mas quem sabe você parou agora para refletir. Quantos trabalhadores do meu Pai, do meu Deus, quantos servos de Deus, quantos filhos de Deus estão comendo com fartura, tem a proteção do Pai, tem a alegria do Pai, tem a provisão do Pai. E o que me adiantou acabar com toda a minha fortuna, se eu estou sem nada agora morrendo de fome? Mas aquele jovem, ele toma uma atitude inteligente, que é a atitude que Deus quer que você tome nessa noite.
Que você se posicione diante de Deus essa noite. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai novamente. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Me trata como um dos teus funcionários. Aquele moço que outrora sai soberbo, arrogante da casa do pai, querendo tudo que era dele por direito, agora ele aceita até mesmo se tornar funcionário do pai. Ele aceita até mesmo estar debaixo, somente ser funcionário, mas estar debaixo da patente do pai. Como funcionário, mas ele aceitava, contanto que ele estivesse debaixo da proteção do pai, da bênção do pai, da alegria do pai. O que ele queria era ser abençoado. O que ele queria era estar provido. O que ele queria é ter portas abertas, mas ele queria estar debaixo da proteção do pai novamente. Deus está falando com você. Você quer estar debaixo da proteção do pai. É tempo de voltar. É tempo de reconciliar. É tempo de fazer uma nova aliança com Deus. Quem sabe você que está me ouvindo aí na tua casa, onde você está ouvindo. Se você quiser agora, eu vou orar por você. E você vai entregar a tua vida para Jesus. Você que está afastado. Ou você que nunca veio para uma igreja evangélica. Mas sente que você está nessa situação hoje. E quer entregar a tua vida para Cristo. Hoje é o momento de você refletir e se arrepender. Aquele jovem agora se levanta. Ele volta para a casa do pai. Quando ele avista o pai de longe, o pai não rejeita, o pai não discrimina, o pai não joga na cara os erros dele. O pai olha para ele com um sorriso, abre os braços e diz para os seus servos: tirai-lhe essa roupa, essas vestes, e coloque novas vestes sobre ele, roupa de mendigo, e coloque vestes finas nele. Agora o pai tira aquela roupa de mendigo e coloca vestes novas, vestes brancas na vida daquele rapaz. Tirai essas sandálias sujas e coloque sandálias novas, para que ele pudesse caminhar e andar de cabeça erguida novamente. E o pai fala: coloque um anel no seu dedo. O anel representa a aliança, o pacto com Deus que estava quebrado. Deus estava restaurando a aliança dele com aquele filho. Deus quer restaurar a aliança dele com você nessa noite. Aí agora o pai diz: não vai ficar somente nisso, somente em roupas novas, somente em anel novo, somente em sandálias novas, mas agora manda matar o melhor boi, o boi Nelore, aquele que tem de melhor, o mais caro, e vamos fazer uma festa para esse filho, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar, porque ele se arrependeu. Ei, o pai quer fazer festa com a tua volta. O pai quer fazer festa com o teu arrependimento. Haverá festa quando você voltar. Haverá festa quando você se arrepender. Haverá festa quando você entregar a tua vida para Cristo. Haverá festa quando você se arrepender e retornar para o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe aí onde você está, vou estar orando por você logo mais. Mas a Bíblia fala que dentro dessa história havia um filho mais velho. O filho mais velho, quando ele chega do trabalho, ele vê uma festa, ele vê barulho de danças, ele vê as pessoas festejando, ele vê um alvoroço, e agora ele encontra com o pai, e fala: pai, eu sempre fui fiel ao Senhor, eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, eu nunca desperdicei os meus bens como o teu filho mais novo fez, e o Senhor nunca fez uma festa para mim, mas olha, esse filho teu foi e gastou tudo que tinha, e o Senhor faz uma festa para ele. O pai olha para ele e fala: não, meu filho, você sempre esteve comigo, você sempre esteve do meu lado, tudo que é meu é teu, você é herdeiro também, mas esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto na sarjeta e reviveu. Vamos nos alegrar, vamos festejar com a volta dele. Deus quer festejar com a tua volta nessa noite. Quem sabe muitos irmãos mais velhos vão te julgar,
vão apontar os teus erros, vão ver você se arrependendo e vão falar, mas não era aquele, mas não era aquela, mas olha o que ela fez, olha o que ele fez. Esquece essas pessoas. Somente olhe para o Pai, porque o Pai te ama do jeito em que você está. O Pai te perdoa, o Pai não lança em rosto os teus pecados, o Pai não te rejeita, o Pai não vira as costas para você, o Pai te perdoa, Ele te abraça, Ele te restitui tudo aquilo que você perdeu. E o principal, a presença dEle na tua vida é a salvação. Ele novamente reescreve o teu nome no livro da vida. Se você partir hoje e você se arrepender, você vai morar com o Senhor lá na glória, aleluia, no paraíso do seio de Abraão. E depois do arrebatamento da igreja, na Nova Jerusalém. E todos nós iremos juntos, junto com você estaremos lá. Amém? Essa palavra que o Senhor me deu nessa noite, eu vou estar orando com você. Feche os teus olhos onde você estiver. Eu vou estar encerrando o culto. Lembrando que sábado que vem o culto começará às 7h30 da noite e no domingo 6h30 da tarde. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Eu vou estar orando por você onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho. Que você está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, pelo Instagram. Deus vai estar falando com você. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu coloco essas vidas perante Ti, Pai, que estão ouvindo. Essa mensagem, Pai, tem endereço, Pai. E tem muitos filhos pródigos que estão me ouvindo nessa noite. Senhor, aqueles que se sentiram tocados pelo Senhor e querem fazer uma nova aliança contigo agora, Pai. Vem recebê-los de volta nesse momento. Pai, o Senhor não lança em rosto pelos seus pecados. O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que restitui. Vem agora perdoar os seus pecados, meu Pai. Que essa pessoa venha entregar a sua vida para Cristo. Que esse jovem venha retornar para a tua casa e novamente ser um servo do Senhor fiel. Uma serva do Senhor fiel. Quem sabe ele está na sarjeta, quem sabe ela está na sarjeta, ela está na prostituição, ele está no alcoolismo, nas drogas, não sei, Pai. Ou ela está nessa situação, mas o Senhor conhece. Vai de encontro agora, Pai, perdoa os seus pecados, cubra com teu sangue. Passa a gota do teu sangue sobre o corpo, a alma e o espírito dessas pessoas, Pai. E escreva os seus nomes no livro da vida, aquele que não é cristão. Escreva o seu nome no livro da vida, para que ele possa ser salvo e abençoado, e que ele possa aceitar o Senhor como o único, suficiente Salvador e Senhor da sua alma. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Você tem uma semana abençoada, debaixo da bênção e do milagre do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou estar orando para o tempo desse culto, e que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, seja edificado com essa mensagem, em nome de Jesus. E compartilhe a mensagem com outras pessoas, amém? Você vai estar ajudando o nosso canal, e outras pessoas também estarão sendo edificadas dessa palavra. Você foi? Então não seja egoísta, passe essa mensagem para frente, amém? Curta, deixa o teu like, deixa um comentário positivo, amém? Que outras pessoas também serão edificadas. Aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai estar mandando para outras pessoas aí, amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família nesse domingo, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso. Que o Senhor venha abençoar, despedindo a cada um em paz, Pai, nos cobrindo com teu sangue, nos dando uma ótima noite de sono, uma semana abençoada de trabalho. Que o Senhor venha abençoar, que seja uma semana de prosperidade, de portas abertas. Que aquele que está desempregado, o Senhor venha abrir portas, meu Pai. Aquele que empreende, o Senhor venha preparar clientes. Que o Senhor venha dar um grande faturamento para cada empresa, para cada negócio. E que tudo que os seus filhos fizerem sejam abençoados, seja amigo, seja lá o que for. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles e as suas mãos. E haja a favor do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a minha, na sua vida. Nós dizemos amém. Está encerrado esse culto em nome de Jesus.